vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Em seguida, vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos 1 moeda de prata? Então toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor chama a qualquer hora, em todo o tempo. Deus está sempre chamando. Os nossos pensamentos não são como os dele. A forma como nós julgamos
é muito diferente da dele, porque ele chama cada um justamente porque nos conhece por dentro. E assim, Deus julga não como os seres humanos. A justiça divina vem acompanhada da sua misericórdia. Deus se deixa encontrar, Ele quer ser procurado, mas nós precisamos ter a consciência de que se nós não o procurarmos a tempo, pode acontecer que este tempo se extinga. Deus quer ser encontrado, mas é preciso que nós o procuremos enquanto Ele se deixa encontrar. Para isso, eu tenho que desejar que o meu coração mude. Eu tenho que começar a enxergar com os olhos de Deus. E esta parábola que ele conta hoje, só pode ser acolhida por quem puser as lentes de Deus. Ouvimos que o dono de uma vinha sai para contratar trabalhadores que ficam numa praça. Na época de Jesus, não havia a contratação para todos com um salário. Muitos eram contratados por dia e eram também pagos por aquele serviço que haviam prestado naquele dia. Então era comum que os trabalhadores ficassem à espera dos patrões que passavam ali, naquele local em que eles se concentravam. Mas muitos patrões, acostumados já com alguns trabalhadores, sempre levavam aqueles, talvez pelo aspecto físico, talvez pelas habilidades que já conheciam daquelas pessoas, e outros trabalhadores iam ficando à margem, iam ficando ali, desocupados. O patrão desta parábola de hoje é aquele que leva consigo um grupo de pessoas, mas depois ele volta à praça e vê que há muitos outros que não foram contratados. E assim ele faz, leva aqueles que estavam ali às 9 horas. Depois retorna ao meio-dia, às 3 horas, e vê que ainda tem gente que precisa trabalhar. E por fim, às 5 horas da tarde, ele também leva essas pessoas para que participem da vinha dele. Vocês já viram qual foi o resultado do final do dia. Aquilo que ele havia prometido aos primeiros, uma moeda de prata, agora é dada a todos. E eu pergunto para você, foi justo ou não foi? Aos olhos humanos é uma tremenda injustiça. Porque imagine que os primeiros que começaram a trabalhar desde a madrugada, enfrentaram um sol quente como o de hoje. Com aquele calor todo, suaram e por fim vieram os últimos e trabalharam menos tempo. Mas agora eu pergunto para vocês, será que aqueles que não tinham sido contratados antes mereciam menos? Se for pelo mérito, talvez a gente diga assim, eles mereciam menos, eles trabalharam menos. Mas agora eu faço outra pergunta. Todos eles precisavam de alimento, todos eles precisavam se manter. Agora eu pergunto, aqueles que não foram contratados, eles precisavam de um serviço? Precisavam. E é justamente por isso que este patrão, que é o próprio Deus, age com compaixão e misericórdia. E a justiça de Deus concede a cada um aquilo que cada um necessita. E é por isso que Deus age desta forma, que é diferente da nossa lógica humana. Nós vamos ver se a pessoa merece. Lembra na semana passada, quando a gente falava de perdão, a gente fica até mesmo pensando se a pessoa merece ou não o nosso perdão, e como que a gente se fecha, não é? E o perdão beneficia aquele que libera o perdão e aquele que também o recebe. E hoje o Senhor resolve dar então aquilo que cada um precisa,
Mas no momento do acerto de contas, nós vemos reações diferentes. Aqueles que chegaram por último, já no finalzinho da tarde, eles ficam agradecidos, porque Deus agiu com bondade, com generosidade, representado por aquele patrão. Já os que chegaram antes, acham que eles foram tratados injustamente e começam agora até mesmo a apontar o dedo para o patrão. E é nesta hora que o patrão vai mostrar que tudo pertence a ele. E mais ainda, que ele não deixou de ser bondoso com os primeiros que trabalharam o dia inteiro, porque o que ele prometeu, ele concedeu. O que ele fez foi mostrar a sua bondade também para com os outros que precisavam dele. E aí que nasce a inveja. A inveja é quando nós não temos o reconhecimento daquilo que nós possuímos, daquilo que nós somos, e a gente fica se comparando com o outro. E há comparações que são desleais, porque ninguém é igual a ninguém. E nós temos também trajetórias diferentes, não é? A inveja vai destruindo não só aquele por quem nós sentimos inveja, mas vai destruindo a nós mesmos. Aliás, eu ouço muita gente falando assim: nossa, padre, o senhor sabe, né, que o que está dando certo é porque tem muita inveja. Muitas pessoas falam que são vítimas de inveja, mas são poucas as que se confessam dizendo: eu senti inveja. Então a inveja não só destrói o outro de quem você sente inveja, mas destrói aquele que permite que ela se instale no seu coração e seja alimentada com esses pensamentos. Nós temos as redes sociais, que são para muitos um parâmetro, né, de comparação. E quanta gente se deprime porque não tem aquela vida. Quanta gente, às vezes, acusa o outro e desdenha do outro, simplesmente porque também sente inveja do outro, não é? Só que uma coisa curiosa acontece. Às vezes, aqueles que invejam alguém que parece ter alegria e que tem muitas coisas, nem sequer se dão conta de que, às vezes, aquele de quem se tem inveja, aquele lá, sinta inveja de outras pessoas que têm paz interior, que têm união na família, que têm tantas outras coisas que talvez o seu dinheiro não compre e nem mesmo as suas viagens lhe proporcionem. Então, no fundo, pode acontecer que tanto aquele que sente inveja do outro, pode também ser invejado pelo outro. Os primeiros que receberam a moeda de prata ficaram agradecidos. Já aqueles outros que receberam a moeda de prata depois de um longo dia, começaram a se tornar ingratos, porque pararam de ver aquilo que eles tinham e começaram a olhar para aquilo que os outros tinham recebido. Irmãos e irmãs, este longo dia de trabalho representa a vida em Deus, a jornada em Deus. Vejamos, transferindo isso para a nossa vida. Algumas pessoas foram chamadas por Deus logo de madrugada, ou seja, na sua infância, pertencendo a uma família católica, ou sendo direcionado para alguém na religião, seguiram um caminho e assim se tornaram pessoas que caminharam na igreja, até hoje. Outras pessoas, lá pelas 9 horas da vida, despertaram na adolescência e na juventude, quando fizeram um encontro do TLC, algum encontro de experiência de oração, e se sentiram tão atraídos por Deus, tão tocados por Ele, que começaram a despertar o interesse pela igreja e a participar, e quando viram, já estavam ali trabalhando no reino de Deus. Outros ainda, lá pelo meio-dia ou 3 horas da existência humana, ou seja, na metade da vida, na etapa adulta, começaram a perceber
que apenas conquistar coisas não preenchia o coração, que precisavam de espiritualidade. Perceberam que fizeram sim uma jornada, mas perceberam quanto Deus faz falta e se encontraram então com Deus, se voltaram para Ele e começaram a participar mais ativamente da igreja, começaram a fazer com que a presença de Deus estivesse em primeiro lugar. Mas há ainda aqueles que lá pelas 5 horas da tarde, já um pouquinho antes de escurecer, ou seja, na etapa da vida idosa, se dão conta de que o que faltava a eles e que eles tanto buscavam era Deus. E essas pessoas redescobrem o sentido de viver e começam a pensar: por que eu não conhecia Deus antes? Tanta coisa poderia ter sido evitada na minha vida, quantas coisas poderiam ter sido diferentes. Veja bem, pessoas que foram chamadas para a vinha do Senhor, para o seu reino, em etapas diferentes da vida, todas elas se abriram à conversão. E agora a gente pode pensar: quem está seguindo a Deus desde os primeiros anos tem mais privilégios e é mais importante do que aquele que num dado momento da sua vida se voltou para Deus? Para Deus todos são iguais e amados, mas a misericórdia dele se volta principalmente para aqueles que mais precisam dele. E aí que está a justiça divina. Vamos pensar agora num exemplo de um criminoso, e eu estou falando de um fato, que depois de cometer muitas atrocidades injustificáveis, não é? Começa a ser perseguido nos Estados Unidos por policiais e se torna uma caçada agora aquele a quem toda a população quer a cabeça. E acontece que nesta caçada o criminoso é baleado e já estirado no chão. O que ele pede antes de morrer? Por favor, tragam um padre aqui. E tudo isso acompanhado, né, pela mídia. O sacerdote foi até ele. No momento em que o padre termina de dar a absolvição, esse homem falece. A polêmica que se criou foi a seguinte: depois de tudo aquilo que ele fez, vai chamar padre? Tanto que aprontou, vocês acham que Deus ia perdoar isso? Vocês acreditam mesmo que ele vai para o céu? E tantos comentários nas redes sociais, não é? De pessoas que se colocam no lugar do juiz, ou seja, do próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, se esse homem merece ou não o reino dos céus, isso não cabe a nós, que somos também trabalhadores da vinha como eles, e sim a Deus. É Deus que julga com justiça e com misericórdia. Mas e aqueles que viveram uma vida regrada ao longo de toda a sua história? E aqueles que sempre se esforçaram em viver em Deus, que procuraram viver o amor, que procuraram ajudar as pessoas, será que não tem valor diante de Deus? Estes já estão próximos de Deus, já o têm. Outros que o descobriram tarde na vida, viram que a graça de Deus se fez presente na história deles de alguma forma, e eles disseram o seu sim. Portanto, que ninguém se desculpe, ninguém engane a si mesmo dizendo assim: então já que é assim, Deus então salva no último dia, nos últimos momentos, então eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, não vou pensar mais em ninguém, e na hora que eu começar a perceber que eu estou partindo dessa para melhor, que já está sendo a minha hora, né, de ir para lá, daí eu vou começar a participar da igreja, daí eu começo a rezar, daí eu começo a mudar, daí eu começo a fazer realmente o bem. Meu irmão, minha irmã, será que nós vamos saber qual será o momento da nossa partida? Mas se aquele criminoso soube, aquele criminoso teve aquela oportunidade. E nós que estamos aqui, temos oportunidades diárias, porque estamos mais perto de Deus, estamos ouvindo a Ele e podemos mudar.
Paulo diz assim, ele tem um paradoxo. O que é um paradoxo, né? São duas ideias completamente opostas, mas que estão presentes na vida de alguém. Ele diz assim: se eu morrer, para mim é lucro, mas se eu viver, o viver para mim é Cristo. Então ele fala assim: eu gostaria de morrer, São Paulo diz, porque daí eu já me encontraria com Deus. Mas por outro lado, eu quero ainda viver, porque eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas a descobrirem a Deus. E São Paulo se dá conta de que, seja na hora da sua partida, seja no tempo que ele está vivendo, Deus está presente. Será que todos nós que estamos aqui podemos dizer o mesmo que Paulo? Se eu morrer hoje, meu encontro com Deus está garantido. Será? E é por isso que nós devemos, amados irmãos, olhar para a nossa vida e saber que a missão que Deus nos deu é nossa. E jamais comparar com aquilo que o outro está vivendo e a etapa que o outro está vivendo, porque apenas Deus conhece a história dele. Conhecemos aquilo que as pessoas fazem e uma parte apenas do que elas fazem. Deus conhece o coração. Que nós, diante do justo juiz e misericordioso que o buscamos, tenhamos a alegria de caminhar com Deus e nos alegrar também com aqueles que chegam depois de nós. Uma igreja acolhedora é o que diz o Papa Francisco, uma igreja que se alegra por aqueles que se voltam para Deus. Se o outro se converteu ou não, isto é Deus quem julgará. Mas se alguém se aproxima de Deus, está conosco, isso deve ser motivo de alegria, deve ser motivo de reconhecimento de que Deus é misericordioso e ao final de tudo, Ele é justo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu